Você já teve vontade de desistir de alguma coisa ou de alguém? Já desistiu? Que resultados você obteve? Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias. Seja muito bem-vinda! Hoje a gente vai conversar sobre desistir. Quem nunca desistiu? Quem nunca sentiu vontade de desistir? Talvez nesse exato momento você esteja sentindo isso, vontade de desistir de alguma coisa. E aí, como saber se desistir é bom ou não? Se eu devo ou não desistir? Desistir é sempre ruim? Desistir pode ser bom? Então, quando que desistir é ruim? Quando eu desisto de um projeto que eu comecei super animada, quando eu desisto do meu casamento, quando eu desisto dos meus filhos porque eles não estão suprindo as minhas expectativas, então eu entrego e lavo minhas mãos. Quando eu desisto de cuidar da minha própria saúde, eu já acho que não tem mais o que fazer, eu já me sinto tão debilitada, tão fora da aparência que eu gostaria, e eu penso, não tem mais o que fazer, e eu desisto de mim. Quando eu desisto de sonhar, quando eu desisto de viver, quando eu acho que eu já estou velha demais e não tem mais nada para eu fazer, o que eu tinha para fazer eu já fiz, tudo isso é um desistir ruim. Então, quando que desistir pode ser bom? Quando eu desisto, por exemplo, de um vício. Eu decido abandonar esse vício, eu não quero mais, eu sei que isso está fazendo mal para a minha vida e eu desisto. Quando eu desisto de insistir num pecado que me assedia, que tem tomado meu coração, que tem tirado minha alegria, minha paz, e eu desisto, eu renuncio, eu não quero mais esse pecado na minha vida. Isso é bom. Quando eu desisto de lutar sozinha, tô cansada, não aguento mais carregar essa carga sozinha. Aí eu desisto de lutar sozinha, aí eu paro para pensar e digo, eu preciso de ajuda. Foi um bom motivo, foi uma boa desistência. Então, desistir é sempre ruim? A gente viu que não. Às vezes, desistir é o melhor a fazer. Às vezes, desistir é necessário. A questão é que desistir ou não sempre envolve uma escolha, sempre envolve uma decisão e isso vai ter consequências. Por isso que precisa ser algo pensado. Não pode ser algo baseado numa emoção, num sentimento do momento, porque as consequências virão. Então eu tenho ali uma decisão a tomar, eu estou querendo desistir de algo. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Avaliar quais são as minhas motivações, o porquê que eu estou querendo desistir daquilo. Motivações ruins. Estou com preguiça, estou frustrada, estou com medo, estou com raiva, desanimei, estou me sentindo incapacitada. Então qual é o motivo que está querendo me levar a desistir? Qual é a motivação do meu coração? E por que eu preciso pensar nisso? Porque sempre depois de uma escolha, seja de desistir ou não, seja de permanecer naquilo ou não, vai vir um depois. A história não acaba ali. Eu desisto ou não e vai vir o próximo capítulo, vai vir o depois. E sabe o que vai acontecer se eu torno isso constante na minha vida, o desistir por desistir, sem fazer isso com consciência, sem pensar no depois, sem pensar nas consequências dessa escolha? Talvez vai passar alguns anos, 5, 10, 15, 20, 30, não sei. Vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar para trás e você vai ver que você colecionou um monte de histórias incompletas, histórias que você não deixou elas chegar até o final, sabe? Você abortou a história no meio, você desistiu. E isso pode levar a um quadro de muita frustração e de muito desânimo. Por isso que essas decisões precisam ser conscientes. Aí você vai pensar assim, puxa, eu podia ter sido mais perseverante. Eu podia ter sido mais forte, eu podia ter me esforçado um pouco mais, eu não devia ter desistido. E aí a frustração pode tomar conta do seu coração, algo que não vai ser nada bom. Por isso que é necessário assumir a responsabilidade pelas escolhas, pelas decisões, porque sempre vai haver um resultado. Então hoje o que eu estou vivendo pode ser resultado de escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida, e aí eu preciso pensar que resultados eu quero lá pra frente. Eu não tô gostando muito dos resultados que eu tive aqui. Isso é fruto do quê?
e lá na frente eu vou colher frutos novamente. Então, que resultados eu quero para que eu possa começar a tomar decisões e fazer escolhas mais sábias, ter mais consciência do que eu devo desistir ou não, do que eu devo abandonar ou não, do que eu devo renunciar ou não. Eu preciso decidir com consciência. Então, passar por dificuldades faz parte da vida. E geralmente acontece assim, quando passou, porque tudo passa, você sai daquela situação mais forte, diferente, sabe? Com uma experiência nova, até com uma empatia para de repente se colocar no lugar de outra pessoa depois que pode passar por aquela mesma situação. Então, geralmente, quando a gente persevera e vence aquela situação e passa, a gente sai daquilo melhor do que a gente era antes. Olha o que diz aqui no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que lindo, primeiro ele diz pra gente ter alegria em passar por provações. Depois, e são várias, ele diz, né? Diversas provações. Essa é a vida, essa é a realidade. Aí ele diz que essa prova vai produzir perseverança e, consequentemente, vai ter uma ação completa, ou seja, vai produzir em mim um caráter melhor, mais integridade, mais maturidade. Nós queremos bons resultados, todos queremos, mas sabe qual é a questão? A gente desanima nos processos. A gente começa muito bem, mas a gente desanima no meio do processo. Vou te dar um exemplo bem prático para você visualizar isso comigo. Digamos que você tenha um pomar e você sonha com um abacateiro. Você já imagina, você já visualiza, sabe? Aquele pé de abacate enorme, lindo, com aquele monte de abacate ali frutificando. Essa é a visão, é o resultado que você quer alcançar. Isso vai te dar ânimo, vai te dar aquele pique, sabe? Eu vou plantar um abacateiro, porque eu já tô vendo os abacates. Aí você começa toda animada, vai lá, escolhe um determinado lugar no seu pomar, faz ali aquele buraquinho que precisa ser feito, onde você vai colocar adubo, vai ajeitar aquela terra, vai colocar ali então a sua muda de abacate, vai fechar ali direitinho, vai regar e ali começou o processo. Até ali tudo bem, você começou super animado, por quê? Porque os teus olhos estão lá na frente no resultado, só que vai vir o processo. Qual é o processo? Eu vou ter que esperar, nem tudo depende de mim. Eu não sei se vai chover, se vai dar sol, se vai ficar frio, se vai ficar quente. Tudo isso vai interferir nesse processo. E aí tem a minha parte também. Eu preciso regar, eu preciso readubar. Em um determinado momento, eu vou precisar fazer uma poda. Eu preciso ficar de olho se não tem algum fungo, alguma erva daninha, alguma bactéria, algum micro-organismo, enfim, tentando ali fazer mal para essa minha plantinha. Então eu vou precisar colocar um remedinho ali. Esse é o processo. E é ali que vem o desânimo, que vem o cansaço, que vem a raiva, que vem a frustração, porque você queria resultados rápidos, de repente você achou que em um ano esse abacate já ia estar bom e já ia estar dando abacates. E aí não foi o que aconteceu. Você fica sabendo que você vai ter que esperar uns 5, 6 anos para você começar a ver algum resultado. E aí você desanima e você resolve desistir. Ah, não quero mais. E você para de regar, de adubar, de podar, de cuidar. O que vai acontecer? O abacateiro vai morrer. E vai se passar os 5 anos, talvez vai se passar 10. E aí você vai olhar para o teu pomar e o abacateiro não vai estar lá. E você vai falar, puxa, eu queria esse abacateiro cheio de abacates, mas eu desisti da plantinha, eu desisti do processo, quando ainda precisava de investimento, quando ainda precisava de esforço, quando ainda precisava de cuidado. E sabe por quê? Muitas pessoas desistem no meio do processo por causa da dor que ele causa. A dor no processo, né? Quando eu me sinto cansado, a dor, quando eu me sinto frustrado, quando eu fico com raiva, quando eu desanimo, tudo isso causa dor. Então muitas pessoas desanimam por causa disso, porque querem fugir da dor. Mas sabe qual é o resultado que se tem com isso? A dor. Porque vai vir a dor também, só que a dor da frustração, sabe? A dor da tristeza por ter desistido. Então a vida é cheia de dores. Eu vou escolher a dor que eu quero passar, ou eu vou vivenciar a dor do processo, porque eu continuo com os olhos no resultado,
Ou então eu vou visualizar a dor da frustração, porque eu desisti, mas eu ainda sonho com aquele resultado, entende? Eu ainda gostaria daquele resultado. Só que como eu não investi mais e eu desisti do processo, não há mais possibilidade de eu alcançar aquele resultado. E talvez essa dor, eu acredito que seja muito maior do que a dor do processo em si. Por isso que é tão necessário tomar decisões conscientes e ser perseverante se os teus olhos ainda estão ali nos frutos que você quer colher. Então Jesus disse para nós o quê? Que nós teríamos aflições no mundo. E ele falou, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele também prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como saber se eu devo ou não desistir de alguma coisa? 3 situações. Primeiro, avalie suas motivações. Há preguiça? Há medo? Há desânimo? Há raiva? Avalie essas motivações. Não são boas motivações, não justificam o desistir de algo. De repente você precisa mesmo de um final de semana para descansar, de umas férias, para respirar um pouco, precisa sair fazer uma caminhada, precisa dar uma mudada na tua alimentação para o cérebro funcionar melhor. São essas mudanças que precisam acontecer e não desistir ou abandonar alguma coisa. Então olha para as motivações. Segunda questão que você precisa olhar, para os resultados. Aquele resultado que você visualizou antes, lá no começo, quando você estava animada, empolgada, ele ainda te interessa? Você ainda gostaria de colher esses frutos? Eles ainda te encantam? Eles ainda fazem teu coração bater mais forte? Eles ainda fazem teus olhos brilhar? Então não é para desistir. Então você precisa perseverar no processo. E a terceira coisa que você precisa fazer é conversar com Deus. Talvez seja a primeira, começa por aí, conversando com Deus. Se você confia nele, se a tua vida é dele, o coração dele não é enganoso, o nosso que é. Então a gente precisa desenvolver esse relacionamento com Deus para que ele nos ajude a tomar as melhores decisões. Quero te dar um exemplo de alguém que não desistiu. Jesus. Ele não desistiu de mim e de você. E o processo dele foi muito doloroso, custou muito caro. E sabe por que ele suportou todo esse processo? Porque ele visualizou um abacateiro lá na frente. Sabe o que ele visualizou? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E isso encheu ele de força, de ânimo. Ele tinha um propósito, ele queria alcançar o resultado. Por isso que ele suportou o processo. E aí eu te pergunto, e se ele tivesse desistido? Nós não estaríamos aqui hoje tendo essa conversa. Pensa nisso, tá? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E se ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui tendo essa conversa. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.